Por que projeto? Porque salvação não é obra do acaso. Salvação é um plano de Deus elaborado na eternidade. Qualquer crente salvo já teria dado glória a Deus. Então eu vou repetir para você ter de novo a oportunidade. Salvação é um plano elaborado por Deus desde a eternidade. Eu não tenho a menor dúvida que salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Se eu posso dizer acerca de Deus o que eu vou falar agora, visto que Deus é perfeito em si mesmo, eu diria que Deus se realiza salvando. Salvação é um tema tão especial que o Senhor Jesus nos faz entender que o único acontecimento na terra que gera festa no céu é salvação. Ele diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Deus é o idealizador da salvação. Ele é o autor da salvação. Os escritores sagrados usam palavras que se traduzem por salvação em todo o texto canônico, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. As palavras mais comuns no Antigo Testamento são natsal e yasha, que dá a ideia de curar, salvar, livrar, conceder vitória. No Novo Testamento a expressão é soteria, com o mesmo significado. E o acréscimo de que soteria inclui o conceito de cura, ou seja, onde há salvação, há uma subsequente operação de cura. Deus te salva e te cura. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, o profeta diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 5 ele diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há nenhum erro hermenêutico, não há nenhum erro de interpretação em afirmar que a cura é uma sequência da salvação. Mateus capítulo de número 8, versículo 13, Mateus faz uma aplicação da profecia de Isaías, e ele diz: ao cair da tarde, traziam-lhe enfermos e endemoniados para que ele os curasse, e ele libertou a todos e os curou, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas é preciso lembrar que salvação é um projeto eterno. Deus não pensou em salvação quando Adão pecou no Éden. Quando Adão pecou no Éden, a salvação já estava orquestrada, já estava desenhada, já estava planejada. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz não é a medida de um Deus desesperado, sem saber o que fazer diante da queda da criatura.
O Calvário já estava no pensamento de Deus e no plano de Deus. Quer ver? Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes que o homem fosse criado. Na epístola de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo de número 4, Paulo diz que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, já está no plano de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 23, Pedro diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Ou seja, na eternidade, a divindade já se decidira, eu vou usar essa expressão, como num concílio, que o homem seria salvo. Deixa eu te fazer entender. Antes de Deus criar o homem perfeito, antes de Deus criar o homem perfeito, portanto, bem antes mesmo de o homem pecar, Deus já sabia que o homem precisaria de resgate. Então, antes de executar o plano da criação, ele executa o plano da salvação. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Antes de executar o plano da criação, Deus executa o plano da salvação. Ou seja, quando Adão pecou, o plano da salvação já estava elaborado, e no coração de Deus era tão certo que já estava executado. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 9, declara que o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos da eternidade. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje como resultado do sacrifício de Jesus sempre esteve no plano de Deus por nós. Você consegue dizer amém? Aí Paulo, nesse texto da epístola aos Romanos, e eu acho que sobre salvação, essa é uma opinião pessoal, tá? Sobre salvação, na minha compreensão, estes dois versículos são os mais completos e abrangentes de toda a Bíblia. Não é por acaso que a epístola de Paulo aos Romanos é chamada de catedral do cristianismo. Outros chamam-na de enciclopédia do cristianismo, por causa da abrangência, largueza, profundidade e altura das abordagens doutrinárias de Paulo sobre os fundamentos da fé cristã. O que Paulo descreve nesses dois textos é o plano de Deus para salvar a humanidade desde os tempos da eternidade, estendendo-se a toda a eternidade. Ou seja, antes da criação do homem até depois que todo esse tempo se passa, Paulo está descrevendo nesses dois versículos. Paulo diz assim: aos que dantes conheceu. Isso aqui está num tempo passado, muito distante de nós. Claro que eu estou falando passado na linguagem humana, porque na eternidade não há passado nem futuro.
Na eternidade o que há é o chamado presente linear. O passado e o futuro são tão presentes quanto o agora. A Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas antes que elas comecem. Não é por acaso que o texto hebraico, que o texto bíblico hebraico não é lido da esquerda para a direita, é lido da direita para a esquerda. Ou seja, a Torá é lida teoricamente do final para o começo. Por quê? Porque enquanto você está começando, Deus já está vindo do fim, trazendo resposta para o presente, porque Ele conhece todas as coisas em todo o tempo. Aleluia! Onde eu e você estaremos amanhã, Deus já esteve. Por isso Paulo diz: ao que dantes conheceu, também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo está, ele expõe 5 passos, 5 estágios, 5 tempos do plano da salvação, que perpassa as gerações. O que Paulo quer dizer quando ele diz: aos que dantes conheceu? Diga comigo, conheceu. Diga comigo, conhecimento de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala de conhecimento de Deus, está falando da presciência de Deus. Está falando da capacidade de Deus de conhecer as coisas com toda a sua amplitude antes que elas se sucedam. A expressão que Paulo usa aqui, conheceu, literalmente, tomada ao pé da letra, é: amou por antecipação, amou de antemão. Ou seja, antes de você existir, Deus já te visitou, já te amou, por isso você nasceu debaixo desse amor. Você está entendendo? Estamos falando de presciência. E nessa presciência Deus conhece todas as coisas. Significa dizer que na eternidade Deus já sabia quem eu era e já optou por me amar. De modo que, eu vou dizer um negócio que quebra todo o romantismo teológico. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, não está relacionado ao que você faz para ser amado por Ele. Ele te ama independente de você. Ele decidiu amar. Isso é conhecer, isto é presciência.